Bom dia! Vamos fazer o nosso devocional de hoje. Hoje baseado em Daniel capítulo 3, versículos de 1 a 30. Para ganhar tempo, eu vou resumir um pouco. O rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, mandou construir uma imagem dele, uma imagem de ouro, uma estátua de ouro muito grande. E quando as pessoas que moravam ali naquela província, escutassem o som de música de vários instrumentos, as pessoas deveriam se prostrar diante dessa imagem e adorá-la. Acontece que moravam ali na Babilônia alguns judeus que tinham sido levados como escravos. 3 destes homens se chamavam Sadraque, Mesaque e Abednego. E eles não faziam isso. É claro que eles foram vistos não adorando os deuses e não se prostrando diante desta imagem e foram denunciados ao rei. O rei então mandou chamá-los e deu a eles uma oportunidade. E ele disse para que eles fizessem aquilo naquele momento. Ele ia mandar tocar a música, e eles deveriam adorá-lo. No versículo 15, no final do versículo 15, ele diz o seguinte: e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos, se vocês não fizerem aquilo que eu estou mandando? A resposta deles foi a seguinte: ó Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Porque quem não fizesse isso seria jogado dentro de uma fornalha ardente, Se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto de seu rosto contra estes homens, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo. Então, eles foram amarrados, foram jogados dentro da fornalha, inclusive os homens que jogaram eles também acabaram caindo e morreram queimados. E é provável que você já conheça o fim da história, Não aconteceu absolutamente nada. Nem um fio de cabelo destes homens se queimou. Pelo contrário, eles receberam uma visita dentro da fornalha e ficaram batendo papo, conversando lá. O próprio Deus esteve com eles ali dentro da fornalha. E o rei foi obrigado a reconhecer que o Deus a quem Sadraque, Mesaque e Abednego serviam é o Deus dos deuses. Quando não se torna evidente, a pessoa que escreveu este texto diz assim: lembro-me do meu alistamento militar. Naquele início de manhã, sentado com um colega no pátio do quartel e aguardando ser chamado, observei que um rapaz começou a caçoar dos militares que transitavam por ali, sem perceber que um soldado se achegava pelo alto do muro que estava atrás de nós. Ao fazer outra provocação, ele e o grupo que estava com ele foram apontados pelo soldado. Foram os últimos a serem chamados. Por vezes, um grupo pode incitar à prática de um erro. Por outras, pode ser essencial para o encorajamento. Assim é que entendo a amizade de Sadraque, Mesaque e Abednego. Havia uma sentença de morte sobre eles, mas a ordem não era com determinação de cumprimento imediato, uma vez que a fornalha ainda seria aquecida 7 vezes mais. O texto não diz, mas nem por isso torna menos evidente o encorajamento mútuo que havia entre eles. Ao invés de ficarem com medo, de murmurarem, de brigarem, de se culparem, eles se encorajaram a permanecer firmes nas promessas de Deus.
Numa época em que as pessoas se divorciam, desvinculam-se por questões menores, saber que 3 jovens cheios de vida e sonhos estavam dispostos a encarar juntos e por Deus todo o mal que se avizinhava, é um encorajamento à perseverança. Sabe de uma coisa? É exatamente disto que precisamos, de irmãos e amigos que nos ajudem a persistir e não a desistir. Quantas pessoas você pode encorajar a persistir hoje? Vamos orar? Grandioso Deus, eterno e soberano Pai que está nos céus, nós te somos gratos por todo o teu cuidado, por toda a tua misericórdia, pela tua graça, pela salvação em Jesus Cristo. Nós te agradecemos, Senhor Deus, pelo teu amor. Te louvamos, ó Deus, pelos exemplos que nós temos na Bíblia de pessoas tão corajosas a ponto de enfrentar a morte para não desistir de te servir. Nós te louvamos, Senhor Deus, pelo exemplo deixado por esses 3 jovens que não tiveram medo de serem jogados numa fornalha. Não era certo que o Senhor os livraria. Não era certo. Porém, eles disseram, se o Senhor nos livrar, tudo bem. Se não nos livrar, tá bem também. De qualquer forma, nós tomamos uma decisão e não vamos servir a outro Deus que não seja o nosso Deus, Jeová, o grande eu sou. Obrigada por esse exemplo. Que sejamos corajosos e perseverantes também na nossa determinação em te servir e em honrar apenas o teu nome, reconhecendo que só o Senhor é digno de ser louvado, só o Senhor é digno de ser adorado. Pai, te pedimos pelos nossos governantes. Em nome de Jesus, derrama sobre eles discernimento, conhecimento e sabedoria. Ensina-os, ó Deus, que só existe um Deus. Ensina-os que é o Senhor que eles devem servir, que eles devem fazer a tua vontade e nada mais. Que eles cheguem ao conhecimento do Senhor e entendam que Jesus é o único e suficiente Salvador. Que eles tenham discernimento entre o bem e o mal e sabedoria para decidir fazer a coisa certa, entregando suas vidas nas tuas mãos para cumprir a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Sejamos sábios, corajosos, persistentes, perseverantes. E que possamos também encorajar as pessoas que estão ao nosso redor a serem assim. As dificuldades estão aí. A gente só precisa se manter firme até o fim. Bora? Bom dia, que Deus te abençoe.